Então a gente tem milhares de tipos de chás verdes, a gente tem técnicas de fazer chás verdes de diferentes formas, de variadas formas. Se a gente olhar, exato, se a gente olhar a China, a gente tem basicamente 2 técnicas, mas a gente tem gente fazendo chá verde, por exemplo, de milhares de tipos, que são processos parecidos, mas aí depende daquele chá, daquele terroir, o que ele qual trouxe. Qual parte que pegou da Camellia sinensis, se pegou é broto, se é broto e primeira folha. Exato. E aí isso tudo vai impactar no resultado final de sabor na xícara. Eu acho que o principal aspecto é o que você falou. A gente não tá a tabela ela não tem como englobar todos os tipos de chás no mundo. A gente poderia criar uma tabela para todos os chás do mundo? Nossa, não ia ser uma tabela, ia ser uma bíblia, né? Porque é enorme, porque você tem milhões e milhões de tipos de chá. Outra coisa também é a proporção, acertar as proporções de folha para água, que também podem ser variáveis de um chá para o outro. Sim. E eu vou... Deixa eu só acrescentar, por que elas são variáveis? Porque a gente está falando, por exemplo, se você pega um chá comum preto, vamos pegar um blend de pretos que é muito conhecido, um Strong English Breakfast, um English Breakfast, né? Ele basicamente são folhas picadinhas, então aquele chá ele vai se comportar de uma forma na água, diferentemente se eu pegar um premium, sabe, do Sri Lanka, um Obatian, show, vamos comparar um Obatian, que é folha inteira, grande. Folha gigante. Quando você hidrata, ela já é grande assim seca, né? Quando ela hidrata, é enorme. Então, obviamente, aquela folha ela vai ter um comportamento na água completamente diferente. É basicamente física. E é tudo chá preto. E é chá preto. Então, como eu tô fazendo esses dois, tem que ser diferente. Eu não posso trabalhar os chás da mesma forma, seguindo basicamente uma tabela. E a tabela em si só, como a gente já falou, ela já tem esses defeitos. Não é que você não deve usar a tabela, você pode usar a tabela para começar a beber chá. A Carla nem gosta da analogia que eu uso, O quê? Mas eu penso bem assim, quando você olha a tabela de chá, é a mesma coisa que eu pegar e falar, o ser humano é o Homo sapiens. Então se vier um alienígena aqui e falar o que é um ser humano, ele vai pegar ali a descrição do Homo sapiens e vai ler ali o Homo sapiens. Aí, quando ele vai olhar, ele vai reconhecer o ser humano. Mas a Carla não é só um Homo sapiens. A Carla é a Carla com suas características, com sua história, com tudo que ela tem. A Carol não é só um Homo sapiens, ela é a Carol com as características dela. E assim para cada ser humano. Então a tabela, ela tenta normatizar uma coisa que tem a sua individualidade. É verdade. E o relacionamento da Carla comigo vai ser diferente do relacionamento da Carla com outro amigo, ou o relacionamento da Carla com outra pessoa. Porque aí são 2 individualidades. Sim, mas aí você tá entrando na questão de que chá é gosto e é cultura. Então, cada cultura faz o chá da sua forma. Então, o singalês, ele vai fazer os chás pretos, geralmente a 5 minutos, com uma temperatura de 95 graus, uma água que ele ferveu. Né? Se o brasileiro for tomar o chá assim, ele vai odiar o chá preto. E olha que a gente já tá generalizando o brasileiro, porque ainda tem pessoas que vão curtir, porque vão ter um paladar que vai depender da memória organoléptica dele, que a gente sempre fala. De repente, essa pessoa foi criada numa família com uma influência europeia, alemão, britânico, que já, de repente, já tomou chás ou nem tomou chá, mas comeu alimentos não tão doces, alimentos que não foi criado na base do açúcar, que proporciona a essa pessoa, desde criança até ele se tornar um adulto, um paladar muito mais maduro para, de repente, absorver uma infusão a 5 minutos, com 95 graus, que vai ser uma infusão de um chá preto, falando dos pretos, muito mais forte. A Carol tem muito mais tolerância para amargores, né, para bebidas mais amargas, ou notas mais amargas, notas mais intensas, do que eu. E eu não fui criada também com açúcar, mas eu prefiro sabores mais delicados. Você tem mais tolerância para isso, né? Isso, é. Porque ela detesta bebidas adoçadas e eu já gosto. Eu já gosto de beber um suco. A Carol não bebe basicamente suco. Se pegar um suco de uva, ela não vai beber. Não. Porque isso tem tudo a ver com a história dela. É o que você falou. Então, até generalizar os brasileiros seria louco, né? Que aí é onde entra o trabalho do especialista e o trabalho da pessoa que quer. E especialista não é só o cara que quer empreender, que a gente sempre fala, mas pode ser a pessoa... quer degustar de maneira mais qualificada, aproveitar mais a experiência do chá.